Na última aula falamos de dois conceitos fundamentais na ciência do eletromagnetismo, que é a carga elétrica e o spin, dos constituintes da matéria. Nessa aula de hoje, vamos abordar um outro tema essencial na física, em todas as áreas do conhecimento, na verdade, que é um conceito fundamental, e quem chamou a atenção para a relevância desse conceito na ciência foi Albert Einstein. É o conceito de campo. Não há como fazer eletromagnetismo, não há como descrever os fenômenos eletromagnéticos sem que façamos uso do conceito de campo. É um conceito absolutamente fundamental e essencial no eletromagnetismo. Todas as leis do eletromagnetismo, as 4 leis do eletromagnetismo, são expressas em termos de campos. E campo é um conceito fundamental. No eletromagnetismo, nós lançamos mão de um certo conjunto de campos eletromagnéticos. Por que a gente tem que introduzir o conceito de campo? É para que a gente possa descrever as interações. A ideia básica pode ser resumida da seguinte forma. Lembram-se que nós falamos, primeiramente, dos atributos, como massa, carga elétrica, spin. E, na nossa concepção hoje, de todos os fenômenos envolvendo interações entre os constituintes últimos da matéria, é que, se um constituinte é dotado de um determinado atributo, o fato desse constituinte ser dotado de um atributo como a carga elétrica, como a massa, esse atributo vai gerar uma alteração no espaço, ou do espaço. O espaço físico, sem um constituinte dotado de um certo atributo, é diferente do espaço com a presença de um constituinte dotado de um determinado atributo. Então, o fato dos objetos fundamentais, das partículas, como o elétron e o próton, serem dotados de atributos, faz com que a mera presença deles no espaço altere o espaço. E essa alteração é que é descrita por meio do campo. Então, o campo abriga as informações relevantes no caso de cada um dos atributos. Portanto, a sequência é a seguinte: uma partícula dotada de um atributo, ela gera, com sua mera presença, um campo que vai permear todo o espaço físico. É assim que a gente pensa hoje. Se eu tenho um atributo, os objetos dotados desses atributos geram campos e outras partículas interagem com esses objetos por meio do campo gerado por eles. De forma que o atributo, ou a presença de partículas com atributos geram campos e esses campos gerados
levam a interações com outros objetos que tomam conhecimento da existência desse campo. É assim que se pensa hoje, cientificamente. Não só a ciência do eletromagnetismo, como da gravitação, como das interações fracas, das interações fortes e assim por diante. É nessa ordem, portanto. Atributos geram campos e as partículas interagem com elas por meio do campo. Vamos dar um exemplo, bem simples. Massa. Massa é um atributo, como discutimos anteriormente. Se um objeto é dotado de massa, ele vai produzir uma alteração do espaço ao seu redor. Então, esse é o que é essencial entendermos a respeito das interações gravitacionais. Se o objeto tem massa, ele altera o espaço ao seu redor. Essa alteração significa a existência de campos gravitacionais no entorno daquele objeto dotado de massa. A mesma coisa acontece com uma carga elétrica. Um objeto dotado de carga elétrica, ele gera uma alteração no espaço e essa alteração é descrita por meio de campos. Nós vamos falar hoje de dois campos, do campo elétrico e do potencial elétrico. Dois campos. Retornando agora ao caso do atributo massa. Um objeto que tenha massa, como a Terra, por exemplo, gera um campo gravitacional. A gente não vê o campo gravitacional, mas a gente sabe que ele existe. E daqui a pouco vou dar vários exemplos, né, da existência ou a demonstração da existência de campos, né, gravitacionais. Então, a Terra está, digamos, no espaço. Por ser dotada de massa, ela gera um campo gravitacional. E esse campo não tem nada a ver com outras partículas ou outros objetos dotados de massa. Ele existe lá independentemente de existirem outros objetos. Esse é o campo conhecido como campo gravitacional, esse é o que eu estou mostrando aqui. E outros objetos próximos da superfície terrestre interagem com esse campo gravitacional. E é por conta da interação com o campo gravitacional produzido pelo objeto dotado de massa, essa interação é que vai produzir o movimento dos objetos, o movimento dos projéteis, a queda dos objetos, o lançamento de um projétil e o seu movimento. E, em função da energia desse objeto, nós podemos ter diferentes tipos de trajetórias. Mas o fato é que a Terra produz um campo gravitacional e um objeto próximo dela interage com esse campo e o resultado da interação é a existência de uma força atrativa em relação à Terra e a existência dessa força é que leva aos movimentos. No caso, o movimento dos projéteis. Então a ideia é bastante simples. Eu tenho um atributo, altera o espaço, e no caso
dos atributos spin e carga, nós podemos constatar as consequências da existência desses atributos. Por exemplo, a Terra, como ela tem constituintes dotados de carga elétrica que eventualmente se movimentam no seu interior, a Terra é dotada de um campo conhecido como campo magnético. De forma que é muito fácil, às vezes, criar um modelo da Terra, uma terrela, de tal forma que a gente possa verificar o comportamento do campo magnético da Terra. Então, por conta dos atributos, dos constituintes do nosso mundo, a Terra exibe um campo magnético que pode ser comprovado experimentalmente. As bússolas ilustram isso, que a Terra produz ou exibe um campo magnético. No caso do campo elétrico gerado pela Terra, está aqui um fenômeno corriqueiro. Numa tempestade, eis que quando você olha em alguns lugares no céu, você observa descargas elétricas, são os raios. Isso porque a Terra também produz um campo elétrico. As cargas localizadas nas nuvens experimentam o campo elétrico produzido pela Terra e, por conta disso, as cargas negativas vão em direção à Terra. Esse é o raio. Claro que se eu tenho um número grande de partículas dotadas de cargas, elas vão produzir ao seu redor um campo elétrico e um campo magnético. A ideia é sempre essa. Vamos começar falando de dois campos que são muito importantes na ciência do eletromagnetismo. O primeiro deles é a densidade de carga elétrica. Esse é um campo absolutamente fundamental no eletromagnetismo. O que significa o campo densidade? Ou densidade de carga elétrica? É que, se eu tomar um elementozinho de volume do espaço, qualquer que seja esse elementozinho de volume do espaço, com um volume dV, então a carga elétrica contida nesse elemento de volume, que eu vou designar por dQ, é igual a densidade vezes esse elemento de volume. Portanto, a densidade de carga elétrica, ela especifica quanto de carga existe por unidade de volume numa determinada posição do espaço, posição essa caracterizada pelo raio vetor de posição. E é claro que muitas vezes a densidade pode também variar com o tempo. Por isso que, no caso mais geral possível, nós escrevemos a densidade como função do ponto, portanto, um elementozinho de volume concentrado nesse ponto tem uma carga que é dada pelo produto da densidade vezes o elemento de volume, como escrevemos aqui. Um outro campo que é importante e relacionado a esse é a densidade de corrente. A densidade de corrente eu acabei ilustrando com essa figura, mas ela dá basicamente, ou ela é definida como o produto, né, da densidade de carga elétrica vezes a velocidade em cada ponto.
Então, ela está relacionada ao movimento das cargas elétricas. E o campo de velocidades, muitas vezes, pode ser descrito por meio de figuras como essa aqui. Essa figura, por exemplo, pode representar a distribuição de velocidades num fluido, né? Num fluido, e como cada parte do mesmo se desloca em função do tempo. Então, essa é a ideia desse campo. Nós vamos ver que esse campo ele está intimamente ligado a um outro conceito, que é o conceito de corrente elétrica. Porque o fluxo desse campo ao longo de uma superfície fechada dá a taxa com que a carga elétrica passa por essa superfície. E isso é, essencialmente, o significado físico da carga elétrica. Mas, o que nós gostaríamos de chamar a atenção é que dois campos são igualmente fundamentais no eletromagnetismo, além do campo densidade de corrente e o campo densidade de carga elétrica. Esses campos são denominados potencial, isso é importante, escalar, e muitas vezes ele é denominado também potencial elétrico. Esse é um campo fundamental no eletromagnetismo. E um outro campo, esse é um campo escalar, e esse é um campo vetorial, é por isso que indicamos como sendo um vetor, e esse campo vetorial, assim como o primeiro, ele é função do vetor posição e do tempo, e esse segundo também é função do vetor posição e do tempo, e esse campo elétrico é conhecido como potencial vetor. São dois campos absolutamente essenciais no eletromagnetismo. O potencial elétrico, ou o potencial escalar, e o potencial vetor. Nós representaremos o potencial elétrico por meio da letra V. A unidade do potencial elétrico é o volt, em homenagem à volta. E nós estamos muito bem familiarizados com o conceito de volt. A corrente, a diferença de potencial entre dois pontos é igual a 110 volts. E esse conceito, eu acho que estamos bastante bem familiarizados com eles. Sempre nos preocupamos se nós temos aqui 110 volts ou 220 volts na tomada. A gente vai entender isso melhor depois. Mas, de qualquer maneira, veja bem, já estamos lidando com o conceito de potencial escalar. Nesse caso, na realidade, nós estamos falando de diferença de potencial, né? Mas, de qualquer maneira, a unidade do potencial é o volt, e o potencial elétrico ou o potencial escalar é uma grandeza extremamente importante, né? E o outro campo importante no eletromagnetismo é o potencial vetorial. Esses são os dois campos mais fundamentais do eletromagnetismo. E diríamos até que o problema do eletromagnetismo é aquele de determinar o potencial escalar, ou o potencial elétrico e o potencial vetor, uma vez conhecidas a distribuição de carga elétrica, bem como a densidade de corrente elétrica. Esses são dados do problema, e o problema do eletromagnetismo é sempre o de determinar esses dois campos. Resolver um problema do eletromagnetismo nada mais é do que
determinar esses campos, uma vez conhecidas as densidades e as distribuições de correntes. No entanto, muitas vezes, nós não utilizamos aqueles dois campos anteriores, o potencial escalar e o potencial vetor. De fato, em geral, num curso de eletromagnetismo, no nível do ensino médio, nós só falamos desses dois campos aqui. Esse aqui, vamos representar com uma letra E o campo elétrico depende do ponto do espaço, e é por isso que representamos E como função das coordenadas x, y, z, ou E como função do vetor de posição, e às vezes, em muitos problemas também do tempo, o campo elétrico muitas vezes depende da posição e do tempo. E um outro campo que é essencial também no eletromagnetismo, e como eu disse antes, no ensino médio nós só falamos desses dois campos, né? O campo elétrico, né? Esse é o campo elétrico, e representamos pela letra E, e esse outro campo é o campo magnético, que nós representamos pela letra B. Nós estamos passando a impressão de que nós estamos falando de campos distintos, mas eles não são. Eles não são. Ainda bem, porque senão teríamos um problema aqui, um número muito grande de campos. Mas o fato é que o eletromagnetismo ele pode ser formulado tanto utilizando o potencial escalar e o potencial vetor, quanto o campo elétrico e o campo magnético. É mais usual uma descrição do eletromagnetismo utilizando o campo elétrico e o campo magnético. Como eu disse antes, isso é feito no ensino médio. Agora, aqui a gente quer dar um passo adiante, né? E nós vamos chamar a atenção para o fato de que os campos fundamentais do eletromagnetismo são os campos escalar, φ, ou campo elétrico, ou melhor, o potencial escalar, φ, ou o potencial escalar V, e o potencial vetor. Então, são esses campos, né, que são os campos, a rigor, fundamentais. E é disso que nós vamos falar em seguida. Adotamos, portanto, a ideia de que são os potenciais, que são os campos fundamentais. Então, vamos falar do potencial elétrico, que é aquele campo escalar que nós representamos com a letra V. O potencial elétrico, ele é função do ponto do espaço. Por isso, indicamos V de x, y, z e t. Porque às vezes depende do tempo também. Qual é o significado físico do potencial elétrico? Ora, vamos começar falando de conceitos que eu acredito todos estejam familiarizados com eles. Vamos começar com o conceito de energia. E a energia mecânica, ela é dada por dois pedaços, né? A energia cinética e um pedaço que denominamos de energia potencial. De forma que a energia é a soma, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Ora, o potencial elétrico nada mais é do que
o produto da carga de uma partícula vezes o potencial V é igual à energia elétrica. Resumindo, o potencial nada mais é do que energia potencial dividida pela carga da partícula. Ora, essa é uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Vamos voltar àquela questão da existência de atributos e que a existência desses atributos por parte dos constituintes da matéria geram uma alteração nas propriedades do espaço. Essa alteração é tal que, se eu tenho uma partícula no espaço de carga Q pequeno, então, essa partícula de carga Q pequeno, quando próxima dessa outra ou de outras, ela adquire uma energia potencial. Percebem que houve uma alteração no espaço de tal forma que uma partícula nele inserido é tal que essa partícula agora é dotada de uma energia. E essa energia é energia potencial. Ora, nós definimos o potencial como sendo igual à energia potencial dividido pela carga da partícula que está colocada numa certa posição do espaço. Então, esse campo, que é o potencial elétrico, é um campo fundamental do eletromagnetismo e ele está relacionado tão somente ao conceito de energia. Energia de uma partícula que decorre da interação dessa partícula com o campo produzido pelas demais que estão alterando as propriedades do espaço. Então, o potencial elétrico está intimamente ligado a um conceito que é bastante familiar para nós, que é o conceito de energia. Mas nós trabalhamos muitas vezes com outros campos, como eu expliquei antes. Vamos considerar o caso do eletromagnetismo. Nós, no caso do eletromagnetismo, trabalhamos com o campo elétrico e o campo magnético. Veja, no caso do eletromagnetismo, nós dizemos que a mera presença de partículas com atributos como carga elétrica muda o espaço, altera o espaço de tal maneira que uma partícula que se movimenta naquela região experimenta a ação de uma força, a força elétrica. E a força elétrica é dada como o produto da carga elétrica que se movimenta naquela região vezes o campo elétrico. O que quer dizer que as demais partículas que alteraram as condições do espaço geraram um campo elétrico E, de tal forma que uma partícula que se movimente no espaço experimenta a ação de uma força. E essa força é a força elétrica. E ela é dada por Q vezes o campo elétrico. Observe-se que é
uma definição análoga ao caso do campo gravitacional. O campo gravitacional, usualmente representado pela letra G, com uma flechinha em cima para designar uma grandeza vetorial, é tal que a força experimentada por uma partícula de massa m e que se mova no espaço vai experimentar a ação de uma força que é dada pelo produto da massa, olha só a analogia, da massa vezes o campo gravitacional G gerado pelas demais partículas dotadas do atributo carga elétrica. Assim é a descrição em termos de campos vetoriais, como o campo elétrico e como o campo magnético. Como resultado da existência do campo gravitacional, se eu tiver aqui, nessa árvore, uma maçã que caia, ela vai cair por conta da interação da massa dessa maçã ou dessa maçã com o campo gravitacional produzido pela Terra. Essa força que faz a maçã cair, né, é igual F é igual a M vezes o campo gravitacional gerado pela Terra. É isso. É tão simples quanto isso. O campo gravitacional, por outro lado, ele não depende da existência de outras partículas. No entanto, quando essas partículas existem e estão em determinadas posições do espaço, essas partículas, ou essa partícula de massa m, vai se dar conta da existência do campo produzido pelas outras. E é por isso que no caso do campo gravitacional, nós escrevemos que a força exercida, por exemplo, pela Terra, que gera um campo gravitacional G, a força exercida por uma partícula próxima da superfície terrestre é igual à massa dessa partícula vezes o campo G produzido por essa grande massa concentrada nesse planeta conhecido como Terra. Ora, considere-se o caso da Terra. A Terra, tendo uma forma aproximadamente esférica, ela pode ser pensado o seu campo como se toda a massa da Terra estivesse concentrada no centro da Terra. E esse campo tem essa expressão aqui. Esse campo tem essa expressão. M aqui é a massa da Terra, vezes G, a constante da gravitação universal, vezes R. R é o raio vetor de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre, dividido por módulo de R ao cubo. Então, essa é a forma do campo gravitacional da Terra. É claro que um outro objeto de massa m, esfericamente simétrica, produz um campo gravitacional análogo a esse aqui. Por exemplo, o Sol. O Sol, tendo em vista que ele tem uma massa extremamente grande, ele vai gerar um campo gravitacional mais intenso. E como consequência, ele consegue ter uma série de objetos bem menores do que o Sol, gravitacionalmente ligados a ele. São bilhões de objetos pertencentes ao sistema solar. O sistema solar é composto por todos os objetos que não conseguem escapar da atração gravitacional do Sol. Então, temos aqui dois exemplos bem concretos, né, de campos gravitacionais. Um produzido pela Terra e o outro produzido pelo Sol.
todos os objetos de massa m produzem campos gravitacionais, de tal forma a que outros que estejam relativamente próximos experimentam a ação de uma força. Então, o campo elétrico, ele é definido a partir do conceito de força. Se eu quiser saber qual é o campo elétrico num determinado ponto do espaço, tudo que eu tenho que fazer é colocar nesse ponto do espaço, coloco nesse ponto do espaço uma partícula de carga Q, coloco uma partícula de carga Q e vou medir a força sobre essa partícula de carga Q. Vou medir a força sobre essa partícula de carga Q. Medida a força, eu digo, o campo elétrico neste ponto no qual essa partícula pontiforme está localizada, o campo elétrico é igual à força dividida pela carga. Pela carga Q. Essa carga que está aqui. Assim se define, ou assim se pode determinar experimentalmente o valor do campo elétrico. Claro que estamos sempre pensando que existem partículas dotadas de carga e que produzem esses campos. Mas eu estou aqui admitindo que esses campos existem. Então, o campo elétrico, ele é um conceito que está intimamente ligado ao conceito de força. E essa é a forma, inclusive, de determinar experimentalmente o campo elétrico num certo ponto do espaço. Coloca uma carga lá, de carga Q, e a força que ela experimenta é igual à carga elétrica dela vezes o campo elétrico. E existe agora uma relação bastante interessante e muito curiosa entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Lembra-se que o potencial elétrico é um campo escalar. E nós sabemos que a taxa de variação de um campo escalar, e nós podemos definir 3 taxas de variação de um campo escalar, dV, dx, dV, dy e dV, dz. Nós conhecemos 3 taxas de variação do campo escalar, e a partir dessas taxas de variação, nós podemos construir uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial é definida como o gradiente do campo escalar, definida aqui. Ora, veja-se que, por essa definição, a componente x desse campo vetorial é essa taxa de variação aqui. A componente y desse campo vetorial é essa taxa de variação aqui. E a componente z desse campo vetorial é essa taxa de variação. Ou seja, a partir de taxas de variação, nós podemos introduzir um campo vetorial. E esse campo vetorial, como vimos no cálculo avançado, esse campo vetorial é conhecido como gradiente. Muito bem. Qual é a relação entre o campo elétrico, que nós acabamos de falar agora, e o potencial, que dissemos antes, é a grandeza ou o campo fundamental do eletromagnetismo? Pode-se provar que o campo elétrico é dado por
taxas de variação do potencial elétrico. Ou seja, a componente X do campo elétrico, é igual a menos dV dx. A componente Y do campo elétrico é igual a menos dV dy. E a componente Z do campo elétrico é igual a menos dV dz. E é por isso que o conceito de derivada parcial é tão importante na física. O campo fundamental na eletrostática é o potencial escalar. O campo elétrico é obtido como taxas de variação do potencial escalar. Lidamos também com o campo magnético. E é bem conhecido o campo magnético produzido pela Terra, por exemplo. Temos evidências experimentais para a existência do campo magnético. Como é que podemos determinar o campo magnético? A partir das forças experimentadas por partículas de cargas, ou de carga Q e velocidade V. Então, em princípio, se existe um campo magnético numa certa região do espaço, o resultado disso é que se eu tenho uma partícula de carga Q e com velocidade V, ela vai experimentar a ação de uma força dada por essa expressão. E essa é a forma, então, de se medir, determinar experimentalmente o campo magnético. Esse é um campo absolutamente fundamental do eletromagnetismo. E eu queria encerrar a aula dizendo o seguinte: os campos fundamentais do eletromagnetismo, quando a gente vai para um curso de nível superior e não do ensino médio, são o potencial escalar e o potencial vetor. Mas e o campo elétrico? E o campo magnético? O campo elétrico, ele é dado por taxas de variação desses campos. E é por isso que é tão importante esses conceitos introduzidos no cálculo avançado de taxa de variação de um campo escalar. Então, se pode mostrar que o campo elétrico, de uma maneira geral, ele é dado pelo menos o gradiente do potencial escalar, né? Ou seja, ele é dado a partir de taxas de variação do potencial, mais a derivada com respeito ao tempo do potencial vetor. E o campo magnético, ele é obtido também em termos de taxas de variação das componentes do campo A, que é o potencial vetor. Poderíamos resumir o conteúdo dessa aula dizendo o seguinte: campos são essenciais em todas as áreas do conhecimento, são importantes também na mecânica, mas eles são essenciais no eletromagnetismo. E no eletromagnetismo, vamos, muitas vezes, fazer uso do campo elétrico e do campo magnético, como a gente faz no ensino médio. Mas é importante que a gente avance um pouco mais. Avançar como? Afirmando que os campos fundamentais do eletromagnetismo, na realidade, são o potencial escalar ou o potencial elétrico e o potencial vetor.
Um campo é escalar e o outro campo é vetorial. Os campos já apresentados no ensino médio, o E e o B, eles são obtidos a partir de taxas de variação, de derivadas das componentes, né, desses campos, do campo A, né, e do campo escalar, que eu posso definir componentes como sendo taxas de variação com respeito a x, y, z. Essa é a ideia do operador gradiente e de se construir um campo elétrico a partir de taxas de variação. O fato é que a descrição em termos de campos ela é essencial no eletromagnetismo, em que pese, muitas vezes, não se ter uma ideia muito clara de onde esses campos se originam. Nessa aula, procuramos explicar que a origem desses campos é, em última análise, associada à existência dos atributos, dos constituintes da matéria. Então, se eu tenho um conjunto de constituintes da matéria dotados de carga, eles alterarão o espaço de tal maneira que uma partícula nele inserida tem uma energia que é dada pela carga da partícula vezes o potencial elétrico gerado pelas demais. A força elétrica, ela é, na realidade, um conceito que é derivado desse. Porque a força elétrica, que é igual à carga da partícula vezes o campo elétrico, é tal que esse campo elétrico ele é obtido como taxas de variação, como derivadas do potencial. Então, esse é o conteúdo essencial da aula de hoje. Os constituintes da matéria geram campos, e os campos fundamentais são os potenciais, e esses potenciais, ou a partir dos potenciais, eu posso construir outros campos. Isso resume o sentido e o significado desses conceitos.